diferente da obrigação, o dever é uma medida que ela ultrapassa a obrigação. Nós vamos ver um discurso, aliás, um ensinamento que Jesus tem com os religiosos, e que ele compara os cristãos com os religiosos da época. E ele estabelece uma medida sobre os cristãos. Os religiosos, eles eram acostumados a fazerem as coisas por obrigação, pela lei. Então, a lei mandou, eu cumpro o que a lei mandou. O que é isso? Obrigação. Só faz porque está mandando, é uma lei. Já os cristãos, a igreja, não vive por obrigação, porque nós não vivemos na lei. A graça nos leva a um lugar que é um lugar de dever. Eu já dei esse exemplo aqui, eu quero reforçar, é como uma mãe. A mãe que tem um filho, uma criança, e ela paga para uma cuidadora cuidar do filho enquanto ela vai trabalhar. Então ela dá um valor, ela paga o mês ou ela paga o dia, e aquela pessoa assume um compromisso de cuidar daquele filho, de cuidar daquela criança, no tempo que foi determinado e pelo valor que foi determinado. Então, ambas as partes concordam e aquela pessoa assume uma responsabilidade. Então, por conta daquela responsabilidade, aquela pessoa que talvez nem conhece a criança, ela tem a obrigação de cuidar daquela criança naquele tempo. Correto? Deu para entender até aí? Isso é obrigação. Só que aquela pessoa, ela pode chegar a qualquer momento e falar assim: olha, não vai dar mais para mim. Vamos terminar aqui o tempo que a gente concordou, né, esse mês, e não vai dar mais para mim. Né? Vê outra pessoa, arruma outra pessoa, e obrigado pela oportunidade, e tudo bem. Então ela tinha uma obrigação e deixa de ter uma obrigação, e está tudo bem. Ela cumpriu ali com o tempo dela e acabou. Só que a mãe não tem obrigação de cuidar do filho, porque a obrigação você pode romper a qualquer momento. A mãe tem o dever de cuidar do filho. Então a mãe não pode chegar e falar assim: eu não quero mais você, não vou cuidar mais de você, ver o que você vai fazer, te deixar na rua. Você vê que existe isso, né, fizeram leis diante disso, mas existe um senso comum, porque é um dever da mãe. A criança não pediu para nascer, não pediu para vir ao mundo. Então é um dever que a mãe tem de cuidar da criança. Aí você consegue entender que o dever ultrapassa muito e muito o que nós entendemos que é obrigação. E nós não podemos misturar. Nós somos a igreja que vivemos no tempo da graça. E o tempo da graça não é o tempo mais da obrigação. O tempo da graça é o tempo do dever. É o tempo de você, por um profundo sentimento de gratidão, exercitar e fazer coisas para Deus que vai além da obrigação, mas que se trata de um dever. Nós vivemos para ajudar em um país que tudo tem que ser lei, e mesmo assim a lei não funciona. Eu falei sobre um fato curioso quinta-feira, que nos Estados Unidos não é lei que o motoqueiro use capacete. E às vezes você fala assim: nossa pastor, mas aí eu não concordo. Mas para pensar, o capacete protege quem? Ele. Então se ele quer estar protegido, precisa de uma lei obrigando ele a pôr o capacete? É uma consciência dele, é uma consciência da própria pessoa. Se ela quer estar segura, ela deve então usar o capacete. Mas no Brasil existe lei para tudo, e quanto mais lei se cria, mais se quebra a lei. Eu esses dias fui no banheiro do shopping, e aí no banheiro masculino tem um mictório, né? E em cima tinha uma placa escrita assim, nunca tinha visto isso, parei para ver, aqui me chamou a atenção. Projeto de lei 9.847, acho que é essa lei, criado em 2014. E o que essa lei fala? Que depois que você usa o banheiro, você tem que lavar as suas mãos. Uma lei para obrigar a pessoa a lavar a mão. Então, a gente vive numa época que, principalmente aqui no nosso país, que tudo é como se tudo fosse movido por obrigação. Tudo fosse movido por obrigação. Por isso, a gente se depara com muitas coisas assim, questionamentos bíblicos, questionamentos que as pessoas do mundo fazem com a igreja. Pode fazer tatuagem? Porque se não for uma obrigação, eu quero fazer. É mais ou menos isso. Pode colocar piercing, brinco, pode isso, pode aquilo, porque se não for uma obrigação, eu quero colocar. É obrigado ir para a igreja, porque se não for obrigado, eu já não vou também. É obrigado devolver o dízimo, porque se não for obrigado, eu também já não devolvo.
Só que as pessoas não entendem que nós não vivemos mais sobre a lei. Não vivemos mais no tempo da obrigação, nós vivemos agora no tempo da graça, e a graça nos leva a viver sobre um dever que é maior do que uma obrigação. Então é sobre isso que nós vamos falar, amém, gente? Abre o seu coração para que a palavra de Deus tenha acesso. Coloca aqui para nós, Mateus capítulo 5, a gente vai ler tantos versículos curtos, rápidos, que eu vou ler também junto com vocês, tá bom, gente? Então eu vou pedir para minha esposa ficar atenta, a gente vai... Tem muitos versículos que a gente vai ler, e aí eu vou abrir aqui com você, e a gente vai lendo junto. Então, Mateus, capítulo 5, vamos ler o versículo 17. O título do versículo, não sei se a sua Bíblia tem o título, diz assim: Jesus veio cumprir a lei. Ou seja, ele não veio facilitar, como as pessoas pensam aí, que Jesus veio facilitar, e agora é um oba-oba danado, e a gente faz o que a gente quer. Não, Jesus veio cumprir a lei. Ele não desceu e falou assim: não, agora eu vou quebrar os 10 mandamentos, estou quebrando tudo, vou fazer tudo de novo, e eu vou fazer de um jeito que fica mais fácil. Não, ele veio descomplicar. Estava complicado, estava difícil, estava muito complicado, ele veio descomplicar. Então vamos estudar isso aqui que diz assim: não cuideis que vim, Jesus falando, destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ponto. 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então a Bíblia, olha aqui para o pastor rapidamente, a Bíblia ela tem 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, escrito por 40 autores num tempo de 1500 anos. E a Bíblia, ela não se contradiz. De Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz, mas ela se completa, ela se renova. O que acontece em muitas vezes no Novo Testamento é um aperfeiçoamento da lei. No Antigo Testamento se fala sobre um dia, sobre o sábado. No Novo Testamento entendemos que todos os dias devem ser santificados a Deus, não somente o sábado. Então existe um aperfeiçoamento da lei. 31 desses autores escreveram o Antigo e 9 aproximadamente o Novo Testamento, porque tem alguns livros que não se sabe ao certo quem escreveu. Mas o que é importante a gente saber? Da veracidade, e aí Jesus afirma que nada vai passar e que nada vai ser mudado. Enquanto esse mundo existir, o que está escrito. Nada vai ser acrescentado e nenhum tio e nenhuma vírgula vai ser tirado. Amém até aqui? O próximo versículo vai dizer assim: qualquer, pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ponto. Então aqui vem algo muito importante. Aqui Jesus está estabelecendo uma medida de juízo sobre os cristãos. Aqui Jesus está estabelecendo uma medida de juízo sobre a igreja, que se a justiça da igreja, que se a justiça não excedesse a justiça dos escribas e dos fariseus, a igreja não entraria no reino de Deus, não entraria no reino dos céus. Então, existe uma medida de juízo sobre aquilo que devemos fazer, o nosso dever. Por isso que o tema da mensagem, o dever do cristão. Cristão tem dever. Cristão não tem obrigação, mas cristão tem dever, que excede o que é obrigação. Eu não sei se estou sendo claro até aqui com vocês. Está claro? Esse grupo aqui, escribas e fariseus, eram os religiosos, que se moviam pela lei. E não somente os 10 mandamentos, mas mais de 600 leis, se eu não me engano, 612 leis que foram entregues para Moisés no Monte Sinai. E por mais que eles tinham aquele monte de obrigação, eles não conseguiam cumprir todas as obrigações. Eles não conseguiam. Mas eles procuravam seguir à risca aquilo que era mandado, aquilo que era dito.
Aí Jesus vem e fala assim: olha, nós temos que exceder. O que é exceder? Ser a mais, ser superior, passar. Nós temos que passar a justiça deles, que vinha através da lei. Então nós vamos falar aqui sobre 3 pilares: fidelidade, comunhão e santificação. Você repete comigo, por favor? Primeiro, segundo e terceiro. 3 pilares: fidelidade a Deus. Em Mateus 23, aí eu vou ler com você aqui, Jesus ele dá um exemplo sobre o dízimo, e ele vai falar isso aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. O que é essas coisas? Não omitir o juízo, a misericórdia e a fé. Você tem que fazer essas coisas. E no final, e não omitir aquelas, se referindo ao dízimo. Pode tirar. Então, Jesus ele vem e vai falar sobre a fidelidade. Não estou falando, vamos aqui prosear sobre esse assunto. Jesus está falando assim: olha, eu não estou falando que vocês não têm que ser dizimistas. Mas o que adianta você ser dizimista e você despreza o juízo, você despreza a misericórdia, você despreza outras coisas que são tão quão importantes, ou mais importantes. Faz essas coisas e não omite aquelas. Ou seja, Jesus, ele não veio e disse assim: agora ninguém mais é dizimista. Mas um ponto também é importante, que eu já ouvi obreiros de outra igreja me perguntar, e vejo isso na internet direto, as pessoas falando: por que, pastor, se o dízimo é algo tão importante, a igreja vive do dízimo, por que o Novo Testamento não fala tanto do dízimo? Porque a medida que Deus, que Jesus estabelece sobre a igreja, ultrapassa a medida que era a lei sobre os escribas e fariseus. Então, o que a Bíblia vai declarar no Novo Testamento é uma forma de você servir a igreja muito mais do que o dízimo. Aí nós temos aqui a exemplo de Gálatas 6,6, põe aí para mim, por favor. Olha o que a Bíblia fala: e o que é instruído na palavra, reparta. O que é repartir? Dividir. Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então aqui a gente está falando no tempo da igreja, que o que Paulo está ensinando é que aqueles que estão fazendo parte da igreja, ela vai pegar metade dos seus bens e vai dar para aqueles que estão instruindo, liderando a igreja. Passa dos 10%. Amém? Aí nós vamos ter aqui em Atos 2,45, põe aí para mim, por favor. Atos 2,45, que vai dizer isso aqui sobre a igreja. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, que é necessidade. Então esse outro grupo aqui que fazia parte da igreja, já não era mais a metade. Vendia todos os seus bens e levava todos os seus bens para a igreja. Esse grupo aqui, eles passavam a viver na igreja, a estar com a igreja. Então a igreja se movia para uma cidade, ele ia junto, ele comia, ele vivia, ele estava junto ali com os discípulos. Então essas pessoas aqui davam tudo, deixavam toda a sua vida, davam tudo, depositavam tudo ali e seguiam. Então a gente está falando de um tempo que Jesus fala dos 10%, de uma pregação que tem a metade dos seus bens e outra que tem tudo. Então o que eu entendo sobre isso, essa medida hoje sobre a igreja, que é entre 10 e tudo. Não existe uma obrigatoriedade, mas existe um dever entre 10 e tudo. Isso é claro para você? Isso é o que a igreja vive. Isso é o que a igreja vive. É assim que a igreja vive. Essa é a medida. Essa é a medida de juízo sobre aquilo que nós devemos. Agora nós encerramos aqui a parte da fidelidade e vamos falar sobre comunhão. As pessoas que hoje fazem parte da igreja, né, que hoje vão à igreja, vamos entender o que a Bíblia fala sobre comunhão. Na época do Antigo Testamento, em Deuteronômio 16, coloca aí para mim, por favor. Raquel, recebe ali quem está chegando, por gentileza. Deuteronômio 16, diz assim: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Então o que isso aqui estabelece sobre nós? Uma lei de comunhão.
existia uma lei de comunhão, que as pessoas, isso no Antigo Testamento, 3 vezes por ano, elas tinham que ir ao templo, elas tinham que se apresentar a Deus, e eram 3 datas comemorativas, vamos pensar assim, 3 dias de festas. Aí vai falar, ó, na festa de pães ázimos, depois, na festa das semanas, dos tabernáculos, e tem mais outra aqui, dos pães ázimos, na festa das semanas, isso, e depois na festa dos tabernáculos. Estou muito perto da TV, fica ruim de ver. Então, 3 vezes ao ano. Então, quando que a gente ia à casa de Deus? 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano a gente se reunia, 3 vezes ao ano a gente apresentava as nossas ofertas, os dízimos, os sacrifícios, 3 vezes ao ano. Exceto quando havia um evento, algo diferente que Deus pedia para Moisés chamar a congregação. Mas fora isso, 3 vezes ao ano. Apenas isso. Aí a gente fala da igreja. O que, pastor, é a medida da igreja hoje? Como que é a medida? Como que se vê a medida da igreja hoje? O texto vai falar em Atos. Eu só esqueci de marcar para 5:42? Obrigado. Coloca aí para mim, por favor. Que diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Então, no passado, 3 vezes no ano. E na igreja, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eles estavam ali ensinando, eles estavam ali se reunindo, eles estavam ali na casa, eles estavam ali pregando, eles estavam ali dividindo o que eles tinham, eles estavam ali orando, eles estavam ali intercedendo, todos os dias. Aí você consegue entender claramente Jesus falando: olha, se a medida de justiça, de juízo, não exceder a dos escribas e a dos fariseus, vocês não vão ser salvos, vocês não vão entrar no reino de Deus. Então eles entenderam isso perfeitamente. Por quê? Porque nós vivemos, a gente vai concluir tudo e vai fazer mais sentido para você, mas nós vivemos na época da graça. Pela graça nós fomos salvos, ou seja, um favor imerecido, e a pergunta é, como retribuir esse favor? Então daí nasce o dever, não uma obrigação, mas daí nasce o dever, a gratidão, porque é um profundo sentimento de gratidão, por aquilo que Jesus fez por nós, mesmo a gente não merecendo. Falávamos que ia falar sobre 3 pilares: fidelidade, comunhão e o último, santificação. Hebreus 10, 8 e 9, põe para a gente, por favor, vai dizer assim: olha, como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Próximo. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Depois você pode ler como um dever de casa. Não é obrigação, mas é um dever. Hebreus 10, que vai falar sobre uma diferença do antigo e o novo, sobre sacrifício sobre o pecado. Aqui o que o texto está falando é a seguinte coisa: no passado, vocês matavam touros, vocês matavam bodes, vocês matavam animal, porque aquele sangue do animal, aquele animal que morria, aquele sangue era para aspergir, para limpar os seus pecados. Mas Deus não se agrada disso. Deus não se agrada da morte dos animais. Deus não se agrada desse sangue que era derramado. Então, vem Jesus, que faz com que o antigo já não seja mais e estabelece um novo. O que é o novo? O sacrifício dele, o sangue dele, o que ele fez. Então, não é mais os animais diante, como era a lei, que purifica. Não é mais assim. Mas hoje é o sacrifício de Jesus, hoje é o que Jesus fez. Então por isso já não vivemos mais sobre essa lei, mas sim sobre a graça, sobre aquilo que Jesus fez. Então o que nos santifica, o que perdoa os nossos pecados, o que nos faz ser remidos, regenerados diante de Deus, o sacrifício de Jesus. Então quando aceitamos esse sacrifício, aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, quando assumimos a nossa fé nele, então os seus pecados, eles são perdoados. Não porque você merece, não porque você pecou menos do que alguém, ainda que você fez os piores delitos do mundo, que um ser humano em si só jamais te perdoaria. Jesus te perdoa, amém? Jesus te perdoa. Só que isso não faz as coisas serem mais fáceis.
É isso que a gente precisa entender. Que esse caminho que foi instituído, não é para a gente viver assim, já que Jesus nos perdoa, já que Jesus nos lava, já que Jesus morreu por nós, mesmo a gente não merecendo, então eu vou fazer o que eu quero. Eu vou aprontar, eu vou viver do jeito que eu quero viver, e depois eu vou ajoelho e falo, Jesus, olha, me perdoa, eu creio no seu sacrifício, e aí está tudo certo. E aí amanhã eu vou e faço de novo. Não. Então existe uma medida de juízo sobre isso. E aí a Bíblia vai falar em Hebreus 6, versículo 4 e 6, vai dizer assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, próximo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, próximo, e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério, que é alguém que é digno, que honra, é exposto à vergonha. Isso é vitupério. Então, pode tirar. O que a Bíblia está falando? Não pense porque Jesus fez algo que você não merecia, e você recebe, e recebe pela graça, que você pode fazer disso o que você quiser, que você pode viver a sua vida à la vontade, porque se você foi participante, você foi iluminado, você recebeu o dom de Deus gratuito, que é a salvação, foi regenerado, você recebeu a presença do Espírito Santo, e etc, etc, e aí você recai, e aí você vai e peca, e você vive no pecado, nesse sentido, de você saber que é pecado, e você viver no pecado, você está crucificando o Filho de Deus de novo, expondo ele ao vitupério, à vergonha. Essas pessoas não podem ser regeneradas, é isso que a Bíblia está falando, ou seja, existe sim uma medida de juízo, que deve exceder a justiça dos fariseus, dos escribas, porque eles já por sua vez, na época da lei, eles matavam um animal, aspergiam o sangue do animal, eram perdoados, era o que a lei falava, e depois eles saíam fazendo todos os erros de novo, porque sabia que depois ia lá, pegava um bode, pegava um touro e matava, e estava tudo certo. Isso é claro para vocês? Olha como que a nossa medida de vida, de como nós vivemos, deve exceder aqueles que viviam sobre uma obrigação. O próximo versículo que a gente vai usar para concluir o assunto da santificação é 1 Pedro 1, a partir do verso 15 e 16, que vai dizer assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou. Foi um pedido de Jesus, que ele disse, e Deus também disse a Abraão. Então, a santificação, ela acontece quando o sangue de Jesus vem, nos lava, nos limpa, e aí nós participamos dos dons de Deus, participamos daquilo que Deus tem para nós, e aí nós adotamos uma forma genuína de viver, e todos os dias buscamos mais essa aproximação de Deus, e isso nos santifica. Então essa é a medida de juízo que Jesus coloca sobre a igreja, diante da fidelidade, a comunhão, não é mais 3 vezes ao ano, não é só mais os 10%, não é só mais o sangue de touro ou de bode, isso é claro para você, gente? A gente vive no tempo da graça, mas o tempo da graça nos leva a entender algo maior do que a obrigação, que é o dever, como eu disse, a mãe, ela não tem obrigação de cuidar do filho, a empregada tem obrigação quando ela recebe, a mãe não tem obrigação, a empregada ela pode dizer assim, não, eu não quero mais cuidar, tchau, e está tudo bem, ela pode ser empregada de outra pessoa, a mãe não pode dizer isso para o filho, não por obrigação, por dever, é o dever. Assim também o cristão tem o seu dever, nós temos os nossos deveres como cristão, nós temos o nosso dever. Nós temos o dever de buscar a Deus, de ter comunhão com Deus, todos os dias, de falar de Deus em casas e em famílias, para as pessoas, é um dever que a gente tem, de anunciar a volta dEle, de falar dEle, até que Ele venha. Nós temos o dever de ver as necessidades da casa de Deus, e isso ser também as nossas necessidades. Então pode ser mês que vai sim ser mais do que 10%. Nós temos o dever, porque a casa de Deus também é a nossa casa, é a nossa responsabilidade. Nós temos o dever de ser santificado todos os dias, para fazer valer a pena aquilo que Jesus fez por nós, é uma forma de dar valor.
Eu sei que não tem como você pegar o dever e fazer o dever ser obrigação, porque o dever nasce. O dever nasce no coração de uma pessoa que é grata. É como uma mãe, o dever de ser mãe nasce quando o filho nasce. O dever ele nasce no coração de alguém que aceita Jesus. O dever nasce no coração de alguém que realmente se arrependeu e pôde conhecer o amor de Deus que regenerou ela. Então o dever nasce, e aí a gente não vive mais a nossa vida como se não tivéssemos, como se a nossa vida fosse algo separado daquilo que a igreja vive. Não. A gente consegue ver quem realmente foi alcançado ou alcançada pelo sacrifício, pelo amor de Jesus, pela transformação que a palavra de Deus faz, pela forma que ela vive. É assim que a gente consegue ver. Porque aqueles que assumem os deveres para si, que não foram impostos, mas tratam isso com uma total seriedade, você consegue entender, esse foi alcançado por Jesus, porque ele vive para Jesus, a vida dele é de Jesus, ele tem prazer nas coisas de Jesus, ele é obediente às coisas de Deus, ele tem temor às coisas de Deus, não precisa ficar empurrando ele e tratando as coisas como medo. Eu vim de pregações, eu vim de igreja que para as pessoas poderem fazer as coisas, tinha que ter um demônio manifestado, falando o que era e o que não era. Acreditava no diabo, mas não acreditava na palavra. Porque isso é o que a obrigação faz você viver por medo. Ah, se eu não fizer isso eu vou para o inferno. Então tá bom, vou ter que fazer. Mas o dever não fica mirando essas coisas. O dever não fica, imagine só, a Renata fala assim para mim, vou dar esse exemplo aqui a gente termina. Wilson, você lava a louça para mim? Aí eu falo assim, se eu não lavar, você vai separar? Não, então não vou lavar. Wilson, você limpa a casa, hoje eu vou sair, você limpa a casa para mim? Não. Aliás, se eu não limpar, você vai separar? Não. Então não vou limpar. Wilson, faz isso para mim? Não, não vou. Mas se eu não fizer, você vai separar? Não, não vou. Então eu não vou fazer. Imagina se eu tivesse um tipo de relacionamento desse assim com ela. Que eu só fizesse o que ela pedisse, se fosse caso de separação. Porque tem muitas pessoas que fazem isso com Deus. Deus pede algo, ela fala, mas se eu não fizer isso aqui, eu vou para o inferno? Não, você não vai para o inferno, mas eu queria que você fizesse. Mas e se eu não fizer isso aqui, eu vou ser condenado? E se eu fizer tatuagem, quem fez tatuagem vai direto para o inferno queimar no colo de Satanás? Não, não vai. Então eu vou fazer. Então imagina se a gente leva esse tipo de relacionamento com Deus. Isso é sobre obrigação, isso é sobre a lei. Por isso que Jesus ele quer que o nosso serviço a Ele, a nossa entrega, a nossa santidade, a nossa fidelidade, parta de algo voluntário, que é o dever. Sirva a Ele de forma voluntária, que é o nosso dever. Fique de pé, por favor. Eu procurei ao máximo descomplicar e trazer isso de uma forma simples de entender e que você possa aplicar na sua vida. Você conseguiu entender a mensagem de hoje? Foi claro para você? Que bom. Aqui nós vamos fazer rápido uma oração. E essa oração, ela não parte do princípio do sentimento. Porque fé não é sentimento. Não é porque você fala sentindo que você crê. Não. A fé, ela vem de uma certeza. Então eu falo, eu oro, não porque eu sinto, eu falo e oro porque eu creio. Então se você crê, você vai falar, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me rendo ao Senhor. E assumo, como cristão, o dever de ser cristão. O dever de agir como alguém fiel ao Senhor, alguém que tenha comunhão e viver a minha vida em santificação. Isso é uma entrega. Você não precisa estar sentindo para entregar, você precisa crer. Quando você fala crendo, ainda que você não sinta, é o que importa.